Em noite de clássicos no Carioca e no Paulistão, o Vasco venceu o Botafogo por 4-2, com grande atuação de Verratti e Payet. Já no Paulistão, Palmeiras e Corinthians terminam o clássico empatado em 2-2 em um segundo tempo com final eletrizante e imprevisível. Vamos começar esse vídeo aqui falando da derrota do Botafogo para o Vasco. Claro, a gente vai falar também aqui do Corinthians e Palmeiras. Um Corinthians e Palmeiras que até então, até o final ali do segundo tempo, parecia tudo certo, tudo encaminhado ali para a vitória do Palmeiras. O jogo virou de repente, teve expulsão do Cássio, teve aquele gol de falta ali do Garro. Mas vamos começar falando do Botafogo. O Botafogo fez um primeiro tempo equilibrado ali com o Vasco. Apesar do Botafogo estar dando muito espaço, o Vasco chegava na área do Botafogo com muita facilidade. O Botafogo conseguiu abrir o placar com um golaço do Eduardo. Em seguida, o Vasco empatou ainda no primeiro tempo com o gol do Galdames. Mas de modo geral, o primeiro tempo bastante equilibrado. Já no segundo tempo, o Botafogo começou a cair bastante de produtividade. O Vasco, que já tinha espaço no primeiro tempo, que já chegava na área do Botafogo com facilidade, dominou boa parte do segundo tempo, praticamente o segundo tempo todo. Jogou com bastante tranquilidade, e o que me chama bastante atenção é que o time do Botafogo trata com muita naturalidade quando ele sofre uma virada, quando ele está atrás do placar. Parece que é um time que ainda não tem aquela garra, aquela vontade de virar o jogo. É claro que falta de vontade é uma definição muito vaga quando se trata de futebol, mas a minha percepção, pelo menos é uma percepção, e esse canal aqui ele é um canal de opinião, e a minha opinião é que o Botafogo precisa de mais vontade para construir os resultados, para quando está atrás do placar poder se recuperar e buscar um empate, uma vitória. O Botafogo está muito apático ainda, parece que ainda vivendo um pouco do passado ali de 2023, a gente não sabe até quando isso vai durar, até quando o Botafogo vai jogar dessa maneira, ou se aquele Botafogo do primeiro turno era um Botafogo fora da realidade e o Botafogo de verdade é esse que a gente está vendo agora. Eu prefiro acreditar que essa é uma fase que o Botafogo está passando, uma fase complicada de verdade, uma fase que o time precisa se recuperar. Em campo, quando você olha jogador por jogador, é um time bom, é um time com condições de fazer muito melhor, até porque já fez, mas precisa se recuperar emocionalmente, tecnicamente. É um time que ainda faz a gente passar um pouco de raiva assistindo. Eu não sou torcedor do Botafogo, como você deve saber se você acompanha aqui o canal, mas se é o primeiro vídeo que você assiste, eu não sou torcedor do Botafogo. Esse canal é aqui pra gente falar de todos os times, sempre que tiver alguma coisa interessante, fazer um pós-jogo de jogos que sejam relevantes. E eu acompanhei bastante o Botafogo no ano passado. Boa parte do ano passado eu falei que o Botafogo já era campeão, que já estava com a mão na taça e seria muito difícil perder. E acabou perdendo o título do Campeonato Brasileiro, acabou terminando muito mal aquele ano. E começa o ano de 2024 ainda com um time com muitos problemas. E um desses problemas, para mim, é o Thiago Nunes. O Thiago Nunes é um técnico que talvez precise de um tempo muito grande para poder construir um time mais sólido. Uma oportunidade, por exemplo, que ele teve no Atlético Paranaense. No Corinthians ele fez um trabalho mais curto, um trabalho ruim. No Botafogo o trabalho dele, para mim, é ruim. No fim do ano passado ele já mostrava isso. Ele não conseguiu corrigir os problemas que o time apresentou ao longo do tempo com o Lúcio Flávio, com o Bruno Lage. E nesse começo de 2024, as coisas continuam como no fim do ano passado. Um pouco dessa apatia do Botafogo, para mim, vem do próprio Thiago Nunes. É um técnico que, quando o time está atrás no placar, quando o time precisa se recuperar, a gente não vê ele colocando o time para frente, a gente não vê ele cobrando os jogadores ou mostrando qualquer tipo de posicionamento de um técnico que não gosta de perder, que não gosta de ficar atrás do placar. Parece que ele se contenta muito com aquela situação e espera que a longo prazo as coisas vão se resolver, mas o Botafogo não tem todo o tempo do mundo, até pela expectativa que criou no torcedor no ano passado, e a expectativa que a gente tem de que o Botafogo, com a SAF, com a possibilidade de contratar jogadores como contratou, vá corrigir os problemas e vá apresentar um futebol que condiz com a expectativa que foi criada. Já o Vasco, na minha opinião, passa por uma situação diferente, conseguiu se livrar do rebaixamento no ano passado e vem construindo um time de verdade, vem construindo um elenco que é capaz de ser competitivo. Foi bem nos 3 clássicos, foi bem contra o Flamengo, contra o Fluminense mereceu ganhar e foi muito prejudicado, e hoje ganhou do Botafogo com sobras, principalmente no segundo tempo. Tem um time estruturado, um time que tem uma identidade, que tem uma personalidade, e tem jogadores como o Verratti, o Payet e o Léo Jardim em boa fase, que fazem o time funcionar. A gente poderia citar aqui outros jogadores que têm feito bons jogos
e o Vasco mostra que tem uma base formada, pelo menos uma ideia de jogo muito clara, e um time que é competitivo e que é confiável, que tem tudo para fazer um 2024 muito diferente dos outros anos, que a gente viu o Vasco lutando contra o rebaixamento, fazendo campanhas muito complicadas. Esse ano parece que as coisas vão ser diferentes, e o Vasco tem mostrado uma perspectiva boa e de um time competitivo. Agora vamos falar do Palmeiras e Corinthians, um jogo que mudou muito repentinamente ali para o final do jogo. Eu tinha um roteiro pronto aqui para falar da vitória do Palmeiras, uma vitória tranquila, que poderia ter sido inclusive num placar mais elástico, mas ali no fim do jogo aconteceu uma série de coisas, como você viu, e se a gente for olhar o resultado do jogo, um 2-2, uma derrota praticamente para o Palmeiras e uma recuperação ali do Corinthians no fim do jogo, esse resultado engana bastante e ele ilude bastante o torcedor corintiano se a gente for analisar o contexto do jogo. No contexto do jogo, o Corinthians foi muito mal, o Palmeiras teve muito espaço para criar, inclusive o Endrick, que jogou muito bem. Ele, além de ter feito gol, ele deixou o Flaco Lopes na cara do gol ali ainda no primeiro tempo, perdeu uma outra oportunidade. O Palmeiras poderia ter saído ali do primeiro tempo com 3-0, por exemplo, e não seria nenhum exagero. O Palmeiras produziu para isso, o Corinthians deu muito espaço. Eu não acho que tenha sido um Palmeiras brilhante, mas a gente vê um Corinthians ainda muito fraco. No segundo tempo, o Corinthians quase não passou do meio-campo, veio passar do meio-campo depois que sofreu ali o segundo gol. O primeiro chute do Corinthians, que acertou o gol do Palmeiras, foi aos 25 segundos do segundo tempo. Então foi um domínio total do Palmeiras no primeiro tempo, com quase 60% de posse de bola. O Corinthians errando muitos passes, dando muito espaço para o ataque do Palmeiras. Mas depois do segundo gol do Palmeiras, o Corinthians ainda acha um gol ali com o Yuri Alberto. Dentro do contexto, um gol achado porque o Palmeiras tinha total domínio do jogo. O time do Palmeiras, depois do segundo gol, deu uma diminuída no ritmo. O Abel tirou o Endrick ali, que parece que sentiu alguma coisa na coxa. O Palmeiras perdeu um pouco a capacidade de atacar, perdeu um pouco a velocidade, o time cansou um pouco também, é verdade. E o Corinthians conseguiu achar esse gol com o Yuri Alberto. E logo em seguida, numa jogada de contra-ataque, no lançamento, o Cássio sai mal do gol, perde o tempo de bola, acerta ali o jogador do Palmeiras e é expulso. O Cássio estava fazendo um jogo muito ruim, errou uma série de saídas de bola. Para algumas pessoas ele errou também ali no primeiro gol do Endrick. Eu não acho que tenha sido uma falha, mas também acho que era uma bola defensável. E no segundo tempo ele é expulso, depois de uma falta ali em cima do Yuri Alberto. O Garro consegue colocar uma bola no ângulo, empata para o Corinthians já no final do jogo. Um placar que dá uma sensação de uma recuperação heróica do Corinthians, mas na minha opinião o Corinthians fez uma apresentação preocupante, deu muito espaço para o Palmeiras. Como eu disse, o Palmeiras poderia ter saído ali com 3-0 no primeiro tempo, perdeu muitas oportunidades, além do Corinthians ter errado muitos passes e quase não ter finalizado. Foi um jogo que terminou com um placar muito diferente daquilo que o campo mostrou, daquilo que o Palmeiras construiu e daquilo que o Corinthians não construiu ao longo da partida. Claro que a recuperação é válida, o Corinthians ter conquistado esse ponto hoje contra o Palmeiras foi um bom resultado, mas o torcedor não pode se iludir com o resultado e esquecer daquilo que foi demonstrado em campo. A gente não pode comparar o trabalho do Antônio Oliveira com o trabalho do Abel Ferreira, isso seria minimamente ridículo. A gente está falando de um técnico que acabou de chegar no Corinthians, que está passando por muitos problemas dentro e fora de campo, que enfrentou um Palmeiras de um técnico já consolidado, que tem um trabalho que já demonstrou frutos, que já é campeão, que é um trabalho já de longo prazo. Como eu disse, o placar final engana, o contexto do jogo foi totalmente outro, o Corinthians consegue o resultado, consegue se recuperar, mas tem muita coisa aí ainda que precisa ser corrigida. O Corinthians precisa ajustar as coisas, porque o Campeonato Brasileiro está chegando aí e a verdade é que o Corinthians ainda está muito mal. O Antônio Oliveira está num começo de trabalho, é difícil a gente julgar, é difícil a gente dizer que vai dar certo ou vai dar errado. Ele vem de um trabalho bem feito no Cuiabá e até por isso ele foi chamado para o Corinthians. É um técnico jovem, é um técnico que é de uma escola muito boa, que é a escola portuguesa, mas ainda tem muito trabalho para fazer no Corinthians, muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir. E vamos ver aí como que vai ser esse 2024 do Corinthians. O vídeo de hoje foi esse, deixa seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.